Tomates Verdes Fritos é um filme que eu sempre vejo na boca das lésbicas sáficas por aí. Sempre é um filme que é muito exaltado por elas, a Id e a Ruth, que são o casal sáfico desse filme, estão sempre sendo mencionados de uma maneira muito emocionada e sempre são lembradas com muito carinho. O filme recebeu várias indicações, inclusive ao Oscar, ganhou premiações e vira e mexe ele aparece entre os melhores filmes sáficos já lançados. Aí eu pensei, bom, se todo mundo se comove tanto com ele, eu vou assistir, porque provavelmente eu tô perdendo uma joia, né? Mas aí eu vi que o filme se originou de um livro, aí eu fui atrás do livro, achei a capa belíssima, pensei, vou ler o livro primeiro e depois assistir ao filme, pra ter a experiência completa do amor da Ruth com a Id, ser mais uma apaixonada por tomates verdes fritos. Acontece que eu me decepcionei muito, tanto com o livro quanto com o filme, e ainda ganhei alguns gatilhos de presente. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e eu vim compartilhar com vocês hoje o que eu achei de Tomates Verdes Fritos. Primeiro eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei do livro. Ele foi lançado em 1986 pela escritora Fannie Flagg, que atualmente deve ter os seus 80 anos, uma mulher que nasceu no Alabama, no sul dos Estados Unidos. Então muito do que a Fannie conhece sobre como é o Alabama vai estar presente nesse livro. O livro começa com o semanário Wayne's no ano de 1929 e o semanário traz a inauguração do café da Parada do Apito, onde muito da história vai acontecer. Mas o livro ele não vai ficar preso somente no Alabama e nem no ano de 1929. A narrativa vai acontecer em várias outras cidades, como Illinois e Georgia, e em várias outras épocas também, como os anos 50 e a atualidade onde ele passa, que é 1986. Então ele é uma leitura que, apesar de ser muito fluida e muito simples na sua escrita, ele exige um pouco de atenção porque ele passa por muitos lugares, muitas épocas e tem muitos personagens. De uma maneira ou de outra, cada personagem vai ter a sua vivência ali de escrita, vai ter um pouco da sua história contada, de maneira que essas histórias vão se entrelaçando entre si. Então a gente tem quem escreve o semanário, que é o Dot Waynes, a gente tem o delegado Grady, a Cipsy, o Big George e os seus filhos Artis e Passarinho Sapeca, como ela é chamada. Esses quatro personagens, Cipsy, Big George, Artis e Passarinho Sapeca, são as personagens negras. A gente tem a Moma e o Pop Treegood, que são os pais do Bud e da Id. A gente tem a Ruth, que é quem faz par com a Id, mas antes disso ela vai se casar com o Frank Bennett, que é um canalha. E essas pessoas vivem todas no passado. No presente do livro, a gente tem a Nina Treegood, que é quem vai contar a história de toda essa galera para a Evelyn Colt, que é uma mulher que tem os seus 40 e poucos anos, está enfrentando a menopausa e um casamento que já não lhe traz tanta felicidade porque o marido dela é um babaca. E a Evelyn conhece a Nini porque ela vai visitar a sogra dela numa casa de repouso, só que ela não se dá bem com a sogra dela, então ela acaba se aproximando da Nini e a Nini começa a contar pra ela as histórias que ela ouviu falar e que ela presenciou na Parada do Apito, na época em que ela viveu lá. E como são muitas personagens, a autora quis dar atenção a todas elas e de uma maneira ou de outra as tramas acabam se encontrando, porque todo mundo convive junto ali. Mas em alguns momentos eu fiquei um pouco cansada desse vai e volta no tempo, em cidades e em histórias, e olhando de uma maneira geral, todas as narrativas não são muito bem desenvolvidas. Mas tem uma narrativa que ela é tão mal desenvolvida, mas tão mal desenvolvida, que você precisa se esforçar muito pra acreditar que ali existe alguma coisa entre as personagens. E adivinha de qual narrativa eu tô falando? Where are my lesbians? Where are my lesbians? Exatamente, é a narrativa das sáficas, da Id e da Ruth. E essa foi uma das minhas maiores decepções lendo o livro. Pela forma como as pessoas falam do amor das duas e da história das duas, eu achei que eu fosse encontrar uma história revolucionária, tanto para 1986, quando o livro foi lançado, quanto para 1991, a data de lançamento do filme. Mas não tem nada de revolucionário. Revolucionário seria, talvez, se as personagens fossem mulheres negras, por exemplo, ou fora do padrão de alguma maneira. A Id e a Ruth são duas personagens bem diferentes entre si. A Id nos é apresentada como uma menina moleque, digamos assim. Ela não segue os padrões impostos na época. Ela tá no meio dos homens, ela joga sinuca,
Ela joga sinuca não, ela pesca. A Id tá no meio dos homens, ela pesca, ela usa calças, ela usa botina. E tem um determinado momento do livro que a irmã mais velha da Id vai se casar e ela tem um chilique, assim. Eu fiquei com um pouco de preguiça, porque ela acha que a Id vai estragar o casamento dela porque ela não quer usar vestido. Então a Id é essa pessoa que confronta as outras pelo seu modo de ser e ela é muito confortável com isso, não tem nenhuma crise pela forma como ela se veste ou como ela é. Já a Ruth, ela é uma menina, uma mulher mais calma, mais doce, mais romântica, inclusive no seu modo de vestir. E a Ruth, ela vai passar um tempo da parada do apito, mas ela tem que voltar para a cidade dela para ela se casar com Frank Bennett. E aí acontece um fato quando a Ruth vai embora, ou ela está indo embora, melhor dizendo, que eu fiquei um pouco preocupada, porque a Id e a Ruth se aproximam muito nesse momento, nesse primeiro momento que a Ruth vai morar lá. E aí ela fica sabendo que a Ruth vai embora e ela tem um acesso de raiva tão grande que ela sai destruindo o quarto todo dela. Ela grita, ela chuta coisas, ela quebra. Só que ninguém da família questiona a Id o porquê é que ela tá daquela maneira. E ninguém acha estranho essa atitude dela. Se a minha filha tem um ataque desse, quando fica descobrindo que a amiga dela vai se casar, eu vou querer saber o que é que tá acontecendo. Por que que ela tá agindo assim? Mas todo mundo age naturalmente como se fosse apenas uma parte da personalidade da Id ser explosiva daquela maneira. E aí a Ruth acaba se casando com o Frank, ela tem um filho dele, só que ela vive um relacionamento abusivo. E aí a família da Id fica sabendo disso. A Id pega o Big George, vai até a casa da Ruth, ameaça o Frank de morte caso ele vá atrás da Ruth e faça alguma coisa com ela e com a criança. E a partir desse momento a Ruth mora definitivamente com os Threegood. E a Id e a Ruth então passam a ter uma relação muito próxima, tanto que a Moma, a mãe da Id, fala que é bom a Ruth morar lá, porque assim a Id vai ter uma companheira. E companheira é o mais próximo que a gente vai chegar da palavra lésbica ou de qualquer outro sinônimo. Porque em nenhum momento a palavra lésbica, gay ou qualquer outra que seja semelhante é mencionada durante o livro. As pessoas também não falam sobre a Ruth e a Id como um casal, apesar de enxergarem as duas como o casal. Não falam que as duas têm um romance ou coisa parecida, mas para todo mundo a relação das duas é muito natural, o que também é estranho, porque a Parada do Apito é uma cidade pequena. Eu não moro em cidade pequena, mas a minha madrinha mora. E quando eu vou lá, eu fico sabendo da vida de todas as pessoas, assim como todas as pessoas da cidade sabem da vida da minha madrinha. E o que não sabem, inventam. Então, uma cidade pequena, ver duas mulheres andando pra cima e pra baixo constantemente, não vão achar isso peculiar? Não que tivesse que ter um grande desdobramento disso, grandes conflitos, mas alguns questionamentos, porque a gente tá ali em meados de 1930. E se hoje em dia as mulheres são obrigadas a viverem essa convenção de se casar com um homem, ter uma família tradicional brasileira, estadunidense, whatever, como que naquela época ninguém questiona que duas mulheres, na idade que elas estão, que não são tão velhas, mas, né, tem aquela coisa de, ai, você tá chegando na idade de se casar, senão você vai ficar pra titia. Não questiona nada, nem a sociedade e nem a família. Isso pra mim não me passou muita credibilidade. E eu sei também que o livro tem muito tom de como o passado poderia ter sido. Mas algumas coisas precisam estar para que elas sejam mais verdadeiras, sabe? E aí, como eu falei, a Ruth teve um filho com o Frank, e é óbvio que ela leva a criança com ela. E a partir desse momento, a Id passa a ser a mãe do Toco também. E aí é mais uma coisa estranha, porque as pessoas falam que o Toco, como é chamado o menino, ele recebeu esse apelido porque ele perdeu um braço durante um acidente. E o Toco é visto como o menino delas. A Cipsy fala, o menino delas. Então as pessoas enxergam os três como uma família. E é muito natural pra eles. E a relação da Id com o Toco foi uma das coisas que eu mais gostei, porque apesar de o Toco não chamar a Id de mãe, chama ela de tia, os dois são muito próximos. A Id educa o Toco como uma mãe, fala pra ele como uma mulher deve ser tratada por um homem, conversa com ele sobre sexo. A relação dos dois é muito estreita e muito bonita. Só que o relacionamento da Id com a Ruth não é desenvolvido. Você não vê cenas de carinho entre as duas, você não vê uma outra chamando por apelidos românticos ou qualquer outra coisa que casais façam. Então isso me decepcionou bastante. Meu outro problema com Tomates Verdes Fritos é porque, como a gente tá nos anos 30, nos anos 40 ali, o racismo é muito pior no Sul, porque uma breve aula de história aqui, meninas.
americanas. O Sul entrou em conflito com o Norte, ou vice-versa, nos Estados Unidos, porque o Norte queria o fim da escravidão e o Sul não. Então eles entraram em guerra civil, o Sul acabou perdendo, e por isso o racismo até hoje lá é ainda muito complicado. Nessa época em que o livro passa, é 10 vezes pior. Os personagens negros, a Cipsy, o Big George e as crianças vão passar por muitas situações de racismo, e isso vai, se você tem um pouquinho de consciência racial, isso vai te doer de uma forma e vai te deixar tão irritada que você vai respirar. Eu tive que fechar o livro algumas vezes para poder respirar, porque são situações muito dolorosas e muito incômodas de ler. Principalmente porque a KKK, a Ku Klux Klan, é um elemento muito presente nessa narrativa. Inclusive o delegado, ele faz parte da KKK, só que ele também convive normalmente em sociedade e nada acontece com ele. As pessoas suspeitam fortemente, mas ninguém vai questioná-lo. E aí a KKK faz as passeatas deles, ataca o café da parada do apito, porque a Id e a Ruth, elas são as donas do café, elas tocam o negócio e elas tratam a Cipsy e a família dela como se fossem da família, aquela coisa, né? Vocês estão como da família. E eles são tratados muito bem e a KKK não admite isso e acaba atacando o café. Só que a Id, por ela ter esse jeito mais arredio, digamos assim, ela impõe muito respeito. Então, apesar das ameaças que ela recebe da KKK, ela não volta atrás na decisão de manter a Cipsy e a família dela ali perto. Mas fora esse momento com a KKK, quando a gente vai passando pelas outras datas que eu falei, os outros anos, as outras cidades, a gente vai vendo as histórias das personagens negras e majoritariamente são histórias de muita dor e sofrimento, de muito racismo. Acaba que a gente não encontra conforto nenhum, sabe? E aí tem um momento que me deixou muito irritada, porque a Nini tá contando pra Evelyn, né, já no presente, lá na casa de repouso, sobre os episódios com a família da Cipsy. Tem um momentinho só que a Nini fala sobre como a família da Cipsy encontra pequenos momentos de felicidade, e aí mesmo com esse pequeno momento de felicidade aconteceu muita coisa ruim. Esse momento de felicidade, ele é pequeniníssimo. A Evelyn fala assim pra Nini: eu gostaria tanto de ser negra, os negros antigamente deveriam ser mais felizes. Ou, depois de tudo que a Nini falou, a Evelyn vai se apegar a essa pequena coisinha, sabe? Não consegue nem fazer um exame de consciência e pensar em tudo que os negros passaram. Isso me deixou muito irritada. E se o romance da Id e da Ruth ainda fosse bom, bem construído, talvez amenizaria um pouco esse desconforto que eu senti, mas nem isso. Eu acho que a grande questão do livro é que a autora quis incluir todas as minorias possíveis, negros, sáficas, morador de rua, porque tem o Smoke Solitário, que é um morador de rua, quis abraçar todas as minorias para dar atenção a elas e acabou não dando a devida atenção a nenhuma delas. E como ela é uma mulher branca, ela não conseguiu pensar em uma outra realidade para as personagens negras que não a do racismo. É óbvio que não teria como tirar isso, principalmente no contexto em que as personagens vivem. Só que poderiam explorar outras possibilidades, já que era para pensar num passado como poderia ter sido, por que não dar novas narrativas para essas personagens? E agora, passando pro filme, eu fiquei mais decepcionada ainda, porque o filme parece que os roteiristas pegaram os capítulos do livro, jogaram pra cima como se fossem cartas de um sorteio e foram pegando assim aleatoriamente e montaram o filme. Porque o filme pra mim não fez o menor sentido, parece muitas cenas aleatórias jogadas. Pra mim o que foi mais fiel ao livro foi a relação da Nini com a Evelyn. No livro a relação das duas é muito legal de acompanhar, as duas se dão bem, porque é uma senhora ali já no final da sua vida, conversando com uma mulher que tá desistindo da vida porque ela não se sente bem com o corpo, não se sente bem com ela mesma, então elas conseguem ter uma troca legal. E no filme isso é mostrado também, e as duas são personagens bem interessantes juntas. Já as outras narrativas são pinceladas de maneira muito rápida. A relação da Id e do Toko não tem muito desenvolvimento no filme, assim como a relação da Ruth com o Frank, e essa relação eu nem reclamo de não ter visto mais, porque é uma raiva a menos e eu
eu passei. Metade das personagens são esquecidas no churrasco e no filme eles poderiam ter consertado alguma coisa sobre o desenvolvimento da relação da Id e da Ruth, mas não. A Nini, quando vai falar sobre a Ruth e a Id, fala que as duas eram muito boas amigas. Entre a Id do filme e a Id do livro, eu fico com a Id do livro, porque a do filme é muito chata. Eu achei ela muito infantil, muito birrenta pra uma mulher adulta. Algumas atitudes que ela teve, eu falei assim, mulher, você já é uma adulta, uma cavalona dessa, agindo dessa maneira, pelo amor de Deus. E outra coisa que eu gostei no filme foi que ele colocou a única cena romântica e que fica claro que a Id tá apaixonada pela Ruth e que a Ruth está se apaixonando pela Id, que é um momento em que as duas estão, se não me engano, do lado externo da casa, e a Id, muito corajosa, querendo se mostrar para a futura namoradinha dela, pega mel direto da colmeia, coloca num pote e dá pra Ruth. Essa cena é muito bonita, só que é a única cena romântica que tem entre elas. Mas é uma cena muito bonita. O que não é bonito é o que acontece com a Ruth. Eu preciso dar esse spoiler aqui, que tanto no livro quanto no filme a Ruth morre. Ela é acometida pelo câncer e é uma passagem muito triste que me desanimou muito de terminar a leitura do livro, mas eu acabei terminando porque eu já tava ali mesmo, né? Já tinha aguentado tanta coisa, como que eu não ia suportar a morte da Sáfica? A Ruth fica muito mal e a Id fica muito mal também com a morte dela. Se eu puder dar um conselho agora, não leia o livro e assista apenas ao filme, porque se você for assistir ao filme depois de ler o livro, você vai ficar muito decepcionada. Eu acho que foi uma das piores adaptações que eu já assisti, sério mesmo. Eu sei que não tem como ser 100% fiel, até porque o filme que tem 2 horas e 15 teria, sei lá, 4 horas se fosse colocar tudo. Mas é que o filme ele precisa ser coerente, né? Ele precisa ter uma narrativa fluida, assim como o livro, mas não tem. E tem uma coisa que me incomoda, mais uma reclamação aqui. Tem uma coisa que me incomoda no filme, porque as personagens negras têm várias narrativas dentro do livro. Eles poderiam ter pegado qualquer momento, mas eles decidiram pegar o momento em que a KKK captura o Big George e o ataca. É uma cena curta, mas que me causou um desconforto assim absurdo e pra mim só serviu pra mostrar a branca sendo a salvadora do negro. Pra mim não teve utilidade nenhuma. Então, se você é uma lésbica negra que vai assistir ao filme ou fazer a leitura do livro ou as duas coisas, você se prepara, porque o romance não é dos melhores e você ainda vai passar muita raiva e vai te despertar alguns gatilhos. No final das contas, a minha parte negra e a minha parte lésbica ficaram bem decepcionadas. Se você assistiu ao filme, leu o livro, se gostou ou se não gostou, comentem aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós nos vemos no próximo. Um beijo, tchau!